Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula vamos aprender um pouquinho mais sobre o artigo de opinião. Vocês com certeza já leram alguns artigos de opinião, alguns vocês até, se eu perguntar, você se lembra? Às vezes vocês vão dizer, sim, professora, a gente se lembra. E outros talvez falar, não, deixa eu ter que me lembrar, ou deixa eu ver agora com a professora qual seria um exemplo disso. Então a gente vai ter essa oportunidade agora de trabalhar algumas características de um texto que nós denominamos de artigo de opinião, certo? Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas de língua portuguesa para o 7º ano. Gostaria de parabenizá-los por estarem aí nos prestigiando. Está fazendo a docência compartilhada comigo o meu colega o Felipe, que está aqui fazendo a transcrição da linguagem oral para a linguagem de sinais. E vamos ver aqui quais são os nossos objetivos. Então a gente vai fazer a leitura e a interpretação de um artigo de opinião e compreender a finalidade, o meio de circulação e a estrutura do texto, Também vamos aprender a diferenciar o que é um tema e o que é uma tese, certo? Então, geralmente, quando se fala em tema, provavelmente vocês já pensam, se o assunto que está sendo tratado, do que trata, afinal de contas, o artigo de opinião? Opinião sobre o quê? Então, qual seria o tema? E tese? Tese seria a opinião em si. Qual é a tese que a pessoa defende? Ou seja, como que ela expressa a subjetividade dela, de que forma que ela vê o fenômeno que ela está analisando. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com pormenores esses detalhes aí do texto. Então, sobre quais temas do dia a dia você costuma elaborar opiniões? Já escreveu algum texto apresentando a sua opinião sobre um problema? Algumas questões aqui só para a gente engajar vocês com a nossa discussão. Vejam, o artigo de opinião é um gênero discursivo argumentativo, que tem por objetivo expressar o ponto de vista do autor que o assina sobre alguma questão relevante em termos sociais, políticos, culturais, etc. Então, a pessoa quer expressar a opinião dela a respeito de um determinado tema, de um determinado assunto, ela pode produzir um texto que vai ser considerado um artigo de opinião. É claro que a gente está vendo que ele também é um gênero argumentativo, ou seja, a pessoa vai ter que construir os argumentos dela para convencer o leitor a respeito do posicionamento, do ponto de vista dela. E para fazer esses argumentos, é importante que às vezes ela pesquise, que ela traga ali mais elementos para defender a tese que ela pretende defender ao expressar a opinião, certo? Então vejam, a finalidade é o quê? Convencer o leitor sobre determinada ideia, influenciá-lo ou mudar sua opinião sobre um determinado assunto. E quais são os meios de circulação nos quais nós encontramos os artigos de opinião? Então, geralmente, eles são publicados em jornais, revistas impressas ou digitais, além de blogs, sites e portais de notícia. Então, vamos ler o fragmento de um artigo de opinião. Vejam aqui que nessa imagem nós trouxemos ali os balões de diálogo, expressando ali que cada um dos interlocutores estão emitindo uma opinião e que às vezes as opiniões divergem, às vezes elas são diferentes. Por isso trouxemos ali cores diversificadas, para ilustrar que nem sempre as pessoas pensam igual, Muitas vezes elas pensam diferentes e aí vai depender da construção dos argumentos para convencer do ponto de vista. Então, vamos propor a leitura desse texto intitulado Violência e Futebol, escrito por redação no dia 30 de agosto de 2017. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros, no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. É comum, agora, em qualquer derrota ou mau resultado, a agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta. Torcedores estão se tornando bárbaros, prontos a agredir com palavras e fisicamente qualquer integrante do espetáculo esportivo, e até quem está fora dele. Muitos parecem não temer a justiça, a polícia ou qualquer forma de repressão. É triste ver torcedores transformarem as imediações dos estádios em campos de batalha, em guerras travadas, às vezes até entre membros de uma mesma cor clubística.
Muitos parecem não temer a justiça, a polícia ou qualquer forma de repressão. É triste vê-los transformarem as imediações em campos de batalha. Então vejam, a gente trouxe aqui um fragmento do texto, né? Ele não está aqui na íntegra, e os colchetes e as reticências ilustram, né, que outros fragmentos foram omitidos. Então a gente só enfatizou aqui alguns fragmentos que carecem uma atenção maior por emitir aí a opinião de alguém, né, a respeito da violência nos campos de futebol. Então, para vocês terem acesso na íntegra, ele vai estar disponível aqui no site, né, que fica referenciado para vocês aí no slide. Na continuação da leitura aqui, o autor do texto diz o seguinte: o pior de tudo é que há mentes que atribuem o esvaziamento dos campos de futebol à proibição de bebida alcoólica no interior das arenas. O futebol, infelizmente, está perdendo os verdadeiros torcedores. Do jeito que a coisa vai, poucas serão as pessoas sérias que participarão deste belo teatro do futebol, diante dos horrores da agressão. Como um jogador virá para um estado onde atletas podem ser agredidos a qualquer momento? Para onde vai nosso futebol? Quem vai pagar pelo esvaziamento? Então é um texto produzido pelo Francisco de Jacir Silva de Souza, né? Ele é professor de Educação Física e mestre em Educação. Né? E aqui a gente trouxe uma palavra que talvez seja nova para alguns de vocês, que é a palavra notório. Notório significa amplamente conhecido, público, né? Alguma coisa que todos conhecem. Né? Fica disponibilizado aí o site também do nosso Emotion, certo? E vamos aqui para a nossa primeira atividade, certo? A gente trouxe aqui um fragmento, né? Uma explicação sobre a tese. A tese é o ponto de vista sobre o tema que vai ser discutido ao longo do texto. No primeiro parágrafo, o autor do texto apresenta o tema do texto e a sua tese sobre ele. Qual é o tema apresentado no primeiro parágrafo do texto? Né? Então, a gente vai dar um tempinho aí para vocês tentarem relembrar e aí vamos para tentar acertar aí, né? Então, escrevam uma, duas frases aí para dar conta de responder ao nosso enunciado.
Retornando então, pessoal, e aí? Qual seria o tema apresentado no primeiro parágrafo? Vejam, não está difícil, né? O texto ali se refere à violência dos torcedores dentro e fora dos estádios, né? Então esse é o tema de preocupação a partir do qual alguém vai defender uma tese, né? E a gente vai para a nossa segunda atividade, tá? Sempre lembrando que se vocês responderam, ainda que as palavras de vocês não estejam idênticas às que nós apresentamos como sugestão de resposta, mas se vocês responderam algo que tenha a produção do mesmo sentido, um sentido semelhante, obviamente vocês acertaram, certo? Então vamos ver aqui mais um fragmento do nosso texto, né? Onde o autor, o professor de Educação Física, diz o seguinte: é cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. Depois de identificado o tema, explique qual a tese defendida pelo autor do texto. E aí? Né? Como que o autor do texto, o professor de Educação Física, se posiciona diante das violências nos estádios? Né? A partir desse fragmento, como que vocês conseguem elaborar aí uma resposta para dar conta de responder a nossa segunda atividade? Retomando então, pessoal, então vejam, a tese é a de que a violência de torcedores tem esvaziado os estádios em jogos, né? Então ele está ali usando, né, uma palavra bem forte, né? Ele usa a palavra, ele transforma o vazio num verbo, né? O verbo esvaziar, e aí ele diz que essa atitude, né, essa atitude não civilizatória por parte de alguns torcedores, obviamente a gente não pode generalizar,
né? Então é uma atitude grotesca, agressiva por parte de algumas pessoas que estão ali, né, torcendo para os times de futebol. Essas atitudes é que ele quer criticar, e é isso que tem provocado aí o esvaziamento, né, dos estádios. Então muitas pessoas até gostariam de ir assistir ao seu time jogar, mas não vão. Por quê? Porque temem sofrer algum tipo de agressão, certo? Ou sofrer as consequências, às vezes, por agressões praticadas por outras pessoas. Então isso provoca o esvaziamento. Essa seria a tese principal defendida por ele, né? As consequências aí das agressões, ok? Então, para a nossa terceira atividade, trouxemos mais um fragmento, né? O pior de tudo é que há mentes que atribuem o esvaziamento dos campos de futebol à proibição de bebida alcoólica no interior das arenas. De acordo com o trecho acima, há pessoas que têm uma tese diferente daquela apresentada pelo autor sobre o mesmo problema. Qual é essa tese? E aí, mais um tempinho para vocês treinarem a proficiência na língua portuguesa escrita, elaborando uma ou duas frases para responder a nossa terceira atividade. E aí, vamos ver como ficou então a nossa sugestão para vocês, né? De acordo com esse trecho, né, há pessoas que têm uma opinião diferente, uma tese diferente, né, um posicionamento diferente daquela apresentada pelo autor sobre o mesmo problema. Qual seria essa tese? Então vejam, se vocês responderam que a tese de que o esvaziamento dos estádios ocorre pela proibição de venda de bebidas alcoólicas no recinto, né, vocês acertaram, algo semelhante a isso, certo? Então imaginem, se já há uma violência generalizada nos estádios de futebol com a proibição de vendas de bebidas alcoólicas, será que se fossem liberadas essas vendas,
Isso reduziria as agressões ou, de repente, até correria o risco de aumentar? Né? Fica aí agora uma questão para a gente pensar, certo? Continuando aqui, vamos para a nossa quarta atividade. Mais um fragmento, né? A gente trouxe aqui, é cada vez mais notório, notável, né? Perceptível e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros no momento em que temos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. E agora, gente? Quais adjetivos o autor utiliza para avaliar as consequências da violência dos torcedores dentro e fora dos estádios? Um tempo para mais essa resposta. Retomando então a nossa quarta e última atividade dessa aula, pessoal, quais são os adjetivos que foram utilizados pelo autor para avaliar as consequências da violência dos torcedores dentro e fora dos estádios? Então a nossa resposta aqui, os adjetivos utilizados são notório e triste, né? Então, notório, a gente tinha visto o significado, né? Quando eu digo que algo é notório, eu estou dizendo que é perceptível, né? Que é fácil de verificar, é notável, portanto, certo? Então, se vocês responderam isso, parabéns. Então, vejam, a estrutura do artigo de opinião tem que ter uma introdução, né? Na introdução se apresenta o tema, o problema e a tese que será defendida, né? O desenvolvimento, onde o autor expõe e desenvolve a argumentação, e na conclusão, né? Onde muitas vezes também ele traz indagações ou sugestões para solucionar o problema. Então, nessa aula nós lemos um artigo de opinião, compreendemos a sua finalidade, seu contexto de circulação e a estrutura do texto.
né? Então, aprender os elementos composicionais de um artigo de opinião é importante no momento em que a gente for convidado a fazer isso ou como atividade escolar, ou que a gente se sinta impelido a produzir, né, por conta própria aí, um texto de opinião, a gente já sabe aí quais são as características. Então, nesta aula tratamos desse gênero textual, artigo de opinião. Espero que tenham gostado e até breve.